Brandon Lawson. A ligação para o 911, que se transformou em um mistério. Em agosto de 2013, Brandon Lawson, um pai de 4 filhos de 26 anos do Texas, desapareceu em circunstâncias tão perturbadoras que seu caso se tornou um dos desaparecimentos mais debatidos do true crime moderno nos Estados Unidos. O que diferencia o caso de Brandon é uma ligação desesperada e confusa para o 911, na qual ele afirmava estar sendo perseguido, seguida de anos de buscas sem sucesso e, por fim, a descoberta de seus restos mortais quase uma década depois. Mesmo com esse achado, a verdadeira história do que aconteceu com Brandon Lawson continua profundamente incerta. Na noite de 8 de agosto de 2013, Brandon saiu de casa em San Angelo, Texas, após uma discussão com a namorada. Ele dirigia sua caminhonete para o norte pela rodovia US Route 277 em direção a Bronte, uma área rural cercada por campos petrolíferos, vegetação rasteira e terreno irregular. Brandon já havia enfrentado problemas com abuso de substâncias no passado, mas, segundo pessoas próximas, ele estava tentando se manter sóbrio e vinha se comportando de forma normal recentemente. Por volta das 12h50 da madrugada de 9 de agosto, Brandon ligou para o 911. A chamada causou alarme imediato. Ele parecia em pânico, ofegante e aterrorizado. Disse à operadora que estava sendo perseguido e que havia pessoas tentando matá-lo. Sua fala era fragmentada e difícil de entender. Em alguns momentos, suas palavras soavam incoerentes e a operadora teve dificuldade para determinar sua localização exata. Brandon mencionou que estava correndo, sangrando e vendo pessoas perto de sua caminhonete, mas nenhuma de suas declarações formava um relato claro e consistente. A ligação para o 911 terminou sem que os operadores conseguissem localizá-lo. Pouco depois, Kyle, irmão de Brandon, recebeu uma ligação dele. Durante a conversa, Brandon voltou a insistir que havia pessoas o perseguindo e que precisava de ajuda. Kyle tentou acalmá-lo e disse para que ficasse onde estava, mas a chamada foi interrompida de forma abrupta. Brandon nunca mais atendeu o telefone. Mais tarde naquela mesma manhã, Kyle saiu à procura do irmão e encontrou a caminhonete de Brandon estacionada no acostamento da Route 277. O veículo havia ficado sem combustível. As portas estavam destrancadas e a carteira, as chaves e o telefone de Brandon estavam dentro ou perto do veículo. Não havia sinais de luta, sangue ou danos visíveis na caminhonete. Tudo indicava que Brandon havia deixado o veículo a pé. As autoridades iniciaram uma ampla operação de busca na região. A área era extensa, rural e hostil, com capim alto, terreno irregular, riachos e estruturas típicas dos campos petrolíferos. Participaram das buscas policiais locais, os Texas Rangers, voluntários, cães farejadores e helicópteros. Apesar dos esforços repetidos ao longo de dias, semanas e meses, nenhum vestígio de Brandon foi encontrado. Os cães perderam o rastro rapidamente e não foi localizada nenhuma evidência física que indicasse para onde ele havia ido. Com o passar do tempo, o caso se tornou alvo de intensa especulação pública. Alguns acreditavam que Brandon estivesse sofrendo de paranoia ou alucinações, possivelmente relacionadas à falta de sono, estresse ou uso de substâncias, o que o levou a fugir pela escuridão. Outros sugeriram que ele poderia ter enfrentado um perigo real, talvez ao se deparar com alguma atividade criminosa nos isolados campos petrolíferos. A ligação para o 911 foi analisada repetidas vezes, com ouvintes debatendo se no áudio era possível ouvir vozes, tiros ou ordens. Nenhuma dessas interpretações foi confirmada pelas autoridades. Durante anos, Brandon Lawson permaneceu desaparecido. Não houve avistamentos confirmados, nem movimentação financeira, nem contato com familiares ou amigos. Seu caso se tornou emblemático de como uma pessoa pode simplesmente desaparecer sem deixar rastros, mesmo após pedir ajuda ativamente. Em fevereiro de 2022, quase 9 anos após seu desaparecimento, restos ósseos humanos foram descobertos em uma área remota do condado de Coke, no Texas, a menos de 1 milha do local onde sua caminhonete havia sido encontrada.
Testes forenses confirmaram que os restos pertenciam a Brandon Lawson. A descoberta trouxe uma certa sensação de encerramento, mas não respondeu às perguntas mais importantes. Devido ao estado dos restos mortais e ao tempo decorrido, os investigadores não conseguiram determinar a causa exata da morte. Não havia evidências claras de trauma, armas ou sinais definitivos de violência. A morte de Brandon foi classificada como indeterminada. As autoridades não conseguiram explicar por que seus restos não haviam sido encontrados durante as buscas anteriores, nem confirmar o que o levou até aquela área. A identificação dos restos de Brandon encerrou a dúvida sobre onde ele estava, mas não sobre o que realmente aconteceu. Ele estava mesmo sendo perseguido ou fugia de uma ameaça imaginária. Desorientou-se e sucumbiu às condições do ambiente, ou algo mais ocorreu naquela noite na escuridão do interior do Texas. O caso de Brandon Lawson continua sendo um dos exemplos mais inquietantes de um desaparecimento marcado pelo medo, pela confusão e por perguntas sem resposta. Sua ligação para o 911 permanece como um registro assustador de um homem em perigo, pedindo ajuda que nunca chegou. Mesmo com a recuperação de seus restos mortais, os últimos momentos da vida de Brandon seguem envoltos em mistério, deixando uma história que continua a perturbar e fascinar todos que a conhecem.